Raiz que eu gostaria de referir, que é o gengibre, que é muito boa, portanto, para evitar os vômitos e as náuseas da grávida, que surgem sobretudo no primeiro trimestre. E é interessante, Karina, verificar que as vitaminas, portanto, na composição das vitaminas que as grávidas tomam, o gengibre também é incluído, o extrato de gengibre. Que problemas pode ter um recém-nascido que tenha tido uma mãe que ingeriu grandes quantidades de álcool? Para além de poder afetar o sistema nervoso do bebê, geralmente são bebés que podem nascer também com algum grau de abstinência, porque o álcool acaba por funcionar quase como um tóxico, portanto deve ser evitado, para além de poder provocar também bebés pequenos, bebés partos prematuros. Portanto, o álcool deve ser evitado. Tal como o tabaco, agora, era isto que eu lhe ia perguntar, tal como o tabaco, aceita-se que uma mulher que não consiga deixar de fumar, fuma até 5 cigarros por dia. Mais do que isso já é prejudicial também para o bom crescimento do feto. E é verdade que pode nascer também a criança com problemas respiratórios? Pode, sem dúvida. Que tipo de problemas? São problemas que provocam dificuldade respiratória, stress respiratório, porque geralmente estes bebés nascem também de partos prematuros e há necessidade, quando é possível fazer, portanto, há necessidade de fazer um tratamento específico para amadurecer os pulmões, para a maturação dos pulmões do bebê. É com uma injeção com um esquema adequado, que é utilizado, portanto, nos centros de saúde. Os profissionais de saúde é que devem definir esse esquema. Portanto, imagine, Karina, há uma grávida que vai ter o seu bebê antes do tempo. Para evitar esses problemas respiratórios, deve fazer, é uma espécie de vacina para amadurecer os pulmões. São os esteroides ou corticoides. Que vacinas a grávida deve tomar? O ideal, Karina, é a mulher ter as vacinas antes da gravidez, porque, embora haja umas que não são tão prejudiciais e que podem ser feitas durante a gravidez, o ideal é evitar. No entanto, há uma que é fundamental e que deve ser feita também na gravidez, se não tiver sido feita antes, que é a vacina do tétano. Nós temos 2 grandes grupos de vacinas. Temos as vacinas vivas, atenuadas, ou as vacinas mortas, inativadas. Como assim? A grávida pode, se for necessário, utilizar ou fazer as vacinas mortas. As vacinas vivas podem muitas vezes despolutar a doença. Exatamente. Um exemplo de uma vacina viva atenuada é a vacina da febre amarela, que deve ser evitada. Nós sabemos que há febre amarela em África, concretamente em Angola, há muita, assim, está-se a tentar erradicar. Penso que estamos no bom caminho, mas há necessidade de ter a vacina em dia, mas deve ser evitada na gravidez. O tétano pode ser dado com segurança, pode e deve, porque vai evitar muitas vezes situações graves de infecção, como a sepsis. A importância da desparasitação também, doutora, pode explicar-nos? Em África, nós sabemos que há muitos parasitas intestinais, ou seja, vermes intestinais. Há uns mais prejudiciais do que outros, há uns que sugam mais o sangue. Por exemplo, do ancilostoma ou determinados parasitas sugam mais sangue do que outros e provocam quadros mais graves de anemia. Porquê? Eles cravam a sua armadura bucal, os dentes, no intestino e vão absorvendo, vão sugando o sangue. São muitas vezes considerados os vampiros do intestino. Há necessidade de fazer a desparasitação, sim,
A desparasitação é feita, sobretudo, depois do primeiro trimestre de gravidez. Também há esquemas próprios que os centros de saúde indicam, portanto, na altura certa, e os medicamentos utilizados não fazem mal ao bebê. As grávidas não devem ter receio de fazer, porque fazendo vão prevenir ou evitar que a anemia, que eventualmente até possa já existir de forma crónica, evitar que ela se agrave ainda mais e que a mulher possa vir a necessitar de transfusões de sangue, o que é de evitar. Que análises devem ser feitas para evitar doenças como HIV, hepatites, entre outras? Esta avaliação por análises e outros exames deve ser feita preferencialmente também na fase pré-gravidez. No entanto, quando se planeia a gravidez, não é? Exatamente, quando se planeia a gravidez. Mas nem sempre isso acontece, mas mais vale tarde que nunca, como diz o velho ditado, e aí será no primeiro trimestre. Mas as análises são basicamente uma hemoglobina, para ver se há anemia, uma análise ao açúcar, a glicose, para ver se há diabetes, análises aos rins, ao fígado, para ver o estado, portanto, de saúde, entre aspas, dos rins e do fígado, análise às hepatites, sobretudo a hepatite B, porque é aquela que é mais prejudicial, exatamente, mais, que acarreta mais complicações, análise ao HIV. Quando a mulher já é portadora do HIV, tem conhecimento de que é portadora, deve fazer, se possível, duas análises, uma delas para quantificar a carga viral, ou seja, para ver se o vírus está muito ativo no organismo. Quanto mais ativo, pior, mais complicações pode acarretar. Ou então, e também fazer uma análise para ver como estão as defesas, que é os CD4. Portanto, estas duas análises vão estadiar, vão dizer-nos em que fase da doença é que a mulher se encontra. Isto quando já é conhecedora, portanto, da infecção. E há outras análises, Karina, que são também extremamente importantes, nomeadamente a da sífilis, que é uma doença de transmissão sexual. É o VDRL, é uma análise simples. A sífilis, por exemplo, trata-se com penicilina, não é? Que é barata, que existe em todo lado e vai prevenir complicações também no feto, se não for tratada. O que é exatamente o corte de transmissão vertical e até que ponto é eficaz? A transmissão perinatal ou vertical na altura do parto, mas o recém-nascido ainda pode contrair a infecção. Portanto, esta redução, digamos, da transmissão pode ser feita através da profilaxia ou prevenção da doença, desta transmissão, com medicamentos adequados, portanto, a esta situação. Podem não ser os medicamentos que a grávida teve necessidade de tomar quando teve conhecimento de que estava infectada pelo HIV. São esquemas próprios que vão evitar ou reduzir de forma significativa a transmissão vertical, mais de 50%. E que medicamentos normalmente são utilizados em caso de ser uma mulher grávida para tratar o HIV? Em África os esquemas são diferentes. A nevirapina é um deles. O AZT, toda a gente conhece o AZT, portanto é outro, evita, portanto, a transmissão vertical. No entanto, devemos individualizar os casos, Karina, porque a nevirapina pode provocar resistências, enfim. Eu acho que é mais prudente cada mulher, e em função do seu estado, portanto, ser feito um esquema para ela, de acordo com a situação em que se encontra, mas basicamente são estes dois que eu referi. E em relação ao paludismo, quais são os sintomas que se verificam para saber que a pessoa tem essa doença? Há os quadros clássicos ou que antigamente se conheciam, quadros de paludismo,
atualmente esses quadros não têm que surgir daquela forma, ou seja, a febre, muitas dores de cabeça, podendo haver também sintomas intestinais, portanto, diarreia. Estes quadros nem sempre surgem desta forma e, por vezes, surgem quadros de malária complicada já com alterações graves, nomeadamente convulsões, que apontam, que fazem pensar numa malária cerebral. Portanto, é basicamente isto. Que impacto tem a diabetes numa mulher grávida? Um grande impacto se ela não estiver controlada. No entanto, uma diabetes prévia, que já existia, portanto, antes da gravidez, se estiver controlada, geralmente a gravidez corre bem. No entanto, há que estar atento às infecções que possam surgir no decurso da gravidez, porque a diabetes e infecção andam muitas vezes de mãos dadas. Uma das infecções mais frequentes é a infecção urinária, que é frequente na grávida, sobretudo quando existe uma diabetes. No entanto, há outro tipo de diabetes que pode surgir na gravidez, que não existia antes da gravidez, que é a diabetes gestacional. A diabetes gestacional surge já na gravidez, como o nome indica, na gestação, e para nós a detectarmos, temos de fazer análises específicas. É importante, depois do parto, 6 semanas depois, fazer a reclassificação quando a diabetes surge na gravidez, porque pode desaparecer? Geralmente desaparece, mas a possibilidade de haver uma recorrência em gravidezes posteriores é grande e muitas vezes também de se tornar uma diabetes tipo 2, portanto, uma diabetes crónica. Tá bom, doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Esperamos vê-la aqui numa outra oportunidade a falar sobre um tema diferente. Obrigada, Karina. Obrigada. É a primeira vez que assiste ao nosso programa? Ficou curioso? Então saiba que pode ver todos os anteriores programas no YouTube. E agora fique atento aos cuidados mais relevantes a ter na gravidez. Tome nota. A gravidez é uma fase da vida da mulher que requer alguns cuidados. Antes de engravidar, a vacinação é um dos procedimentos fundamentais, sendo a vacina do tétano a mais importante. A desparasitação também deve ser efetuada, já que evita infecções intestinais. Deve-se fazer o diagnóstico de doenças como a diabetes, que pode surgir antes ou depois da gravidez, das hepatites ou do HIV, neste caso para evitar a transmissão vertical de mãe para filho. Há outras doenças características do continente africano que também é necessário detectar. A malária, a doença do sono, a febre da tifoide ou o paludismo. Se não forem tratadas, podem levar a anemias graves e ter consequências no feto. Uma gravidez requer uma alimentação equilibrada. Os cereais, os legumes, o peixe e a carne são essenciais. Por isso, não se esqueça, deve-se prevenir, controlar e tratar para que o seu filho nasça de forma saudável. Estamos quase a terminar, mas antes de ir, deixo-lhe o convite para visitar o nosso blog, onde poderá encontrar fotografias do making of, curiosidades sobre os médicos convidados e muito mais. Se está curioso para saber o que iremos abordar no próximo programa, posso já adiantar-lhe que será sem dúvida útil para o seu dia-a-dia. E agora temos uma prenda especial para si. Viva bem, viva saúde! Olá, eu sou o Bob da Ray Chance e sou músico. Modere o consumo de bebidas alcoólicas, prefira o chá, a água e os sumos naturais.